Bom dia, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Tão bem? Espero em Deus que sim, tá certo? Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele nos deu. Feche os teus olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Amém, meus amores. Hoje, quarta-feira, tá certo? Hoje nós iremos ter aula de produção de texto e também iremos ter aula de oficinas de negócios, tá certo? Vamos começar com produção de texto. E o nosso assunto de produção de texto, vamos ver? Nós vamos falar sobre hipertexto, tá certo? O que é um hipertexto, tá? Como é que eu posso ler o hipertexto? Como é que eu posso saber o que é um hipertexto, tá? E nós iremos fazer no livro de produção de texto apenas a página 23, tá bom? Só a página 23 que nós iremos falar, tá? Então a tia vai começar a falar sobre hipertexto. Vamos lá. Olha, hipertexto é uma apresentação de informações escritas, organizada, de tal maneira que o leitor tem toda a liberdade de escolher vários caminhos a partir de sequências, tá certo? Hipertexto é um termo agregado que remete a um texto ao qual se agregam outros conjuntos de informações, na forma de imagem, palavras ou sons. É aquilo que vai além do texto, né? Então, o hipertexto ele vai além de um texto, tá? Um exemplo prático. Você está lendo no Wikipedia, tá certo? Sobre um determinado assunto. E, de repente, aparece, tá lá, uma palavra em vermelho ou uma palavrinha em azul. E aí você clica nessa palavrinha em vermelho ou azul, tá certo? E o que vai acontecer? Já vai para um outro texto. Assim que você clica, ele já vai para um outro texto, tá certo? Esse outro texto, você terá o quê? Outras informações, vai aparecer um novo link e aí você vai ter um outro texto, uma outra informação, tá certo? Então, o que acontece com os hipertextos? Vale lembrar ainda que não foi a internet que inventou, tá certo, o hipertexto, tá certo? A internet, ela não inventou o hipertexto. O que aconteceu? Ela apenas potencializou de maneira gigantesca esse hipertexto, tá certo? Mas ela não inventou. Essa ideia não foi criada por ela, tá? Para você saber o que é um hipertexto, é só aquele texto? Não. O hipertexto, uma nota de um rodapé de um livro, também é um hipertexto. Aquela notinha que tem embaixo do rodapé do livro chama-se também um hipertexto, tá certo? Então, quando você lê na nota do rodapé, você está lendo uma referência. Quando você lê o rodapé, você está lendo uma referência que vai levar você para outra parte ou para outro texto. Então, sem dúvida, isso se chama um hipertexto também. O rodapé, aquelas palavrinhas que tem no livro, tá certo? A Bíblia, outro exemplo também, na Bíblia nós encontramos muitos hipertextos, né? Então você lê um versículo, aí está sempre um número pequenininho, mostrando que você pode ir nesse número e você vai ler outros textos que aí irá formar um hipertexto. Nós temos também, no caso dos hipertextos, as revistas e os jornais, tá certo? Eles têm muito hipertextos. Como assim? Quando você está lendo no centro, tá, da página de um jornal ou de uma revista, aí você vai ver logo uma setinha, tá certo? E essa setinha ela vai puxar para um quadrinho, tá? Que vai te levar para um box que vai te explicar o que significa tal palavra. Isso é um hipertexto também.
Tá certo, meus amores? Ou ele vai te dar, essa setinha ela vai te dar uma referência daquilo que você leu como palavra central numa revista, no jornal, no rodapé de um livro. Isso é hipertexto. Então Então, o que é um hipertexto? O que significa? Você pode ler, tá certo? Da maneira que você quiser. Hipertexto tem disso. Você pode ler da maneira que você quer. Você pode ler também na ordem que você quiser. Por isso que o hipertexto, ele é uma leitura fragmentada, ou seja, é uma leitura hipertextual, onde você lê na ordem que você quer. Você pode, por exemplo, estar lendo um texto e de repente apareceu lá nesse texto uma palavrinha em vermelho. Então você leu, embaixo apareceu uma palavrinha em vermelho. Aí se você não quiser, você não vai continuar lendo esse texto mais embaixo. Você clica naquela palavrinha vermelha, em vermelhinha, vai aparecer um outro texto, tá certo? Por isso que os hipertextos, é uma leitura bem fragmentada, tá certo? Por quê? Porque é uma leitura hipertextual, onde você pode ler na ordem que você quiser. Eu posso ler do início até o fim, ou eu posso ler, começo do início, tem alguma palavrinha que está grifada, eu posso clicar, apertar e ver o significado. Isso aí é um hipertexto, tá certo? Gente, a tia vai ler, aqui do nosso livro, tá certo? De produção de texto. Hipertexto também. Aqui eu só quis dar uma explicação antes, mas vamos ver aqui. Os hipertextos estão em toda a internet. Sempre que se realiza uma pesquisa, é possível notar que o texto sobre o assunto principal pode levar a outros textos, a fim de acrescentar informações à sua pesquisa, tá? Então, o hipertexto é um texto publicado que, em seu corpo, fornece informações adicionais. Você pode adicionar informações à leitura através de links ou hiperlinks adicionados a palavras específicas, tá? Então, os dados podem ser textos ou imagem, aquilo que a tia explicou. Apesar de a primeira opção ser a mais comum. Então, eu posso usar textos ou imagem. Agora, a mais comum dos hipertextos são justamente o texto. Apesar de o mesmo texto fornecer diversas informações, é preciso ter cuidado, pois a leitura pode tornar-se confusa, tá? Uma vez que o leitor terá ao mesmo tempo acesso a diversas informações, então a gente tem que ter cuidado, porque nós estamos lendo um hipertexto, aparece uma palavrinha grifada, a gente vai clicar, aí vai para um outro texto, tá certo? Por isso que nós temos que ter cuidado, aí a gente vai perder muitas vezes, nós vamos perder a noção daquilo que nós estamos lendo, tá? Então a gente tem que ter muita atenção. Mas, em contrapartida, o leitor fica à vontade para escolher de que maneira segue a sua leitura. Se você segue toda, se você clica para ver referência, né? Então, em contrapartida, você vai ficar à vontade, tá certo? Outro ponto a ser observado é que, em plataforma virtual, as informações anexas, tá certo? Podem ser modificadas a qualquer internauta. Então, você pode modificar, tá certo? Então, vamos ver agora um exemplo de hipertexto, tá certo? Aqui, vamos ler com a tia aqui, na página 22. Veja agora a seguir um exemplo de hipertexto. Observe aí as palavras destacadas, tá certo? Aí vamos ler. Em abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra desembarcavam no território brasileiro, tá certo? No dia 26 do mesmo mês, foi realizada a primeira missa. E em 1º de maio, Cabral oficializou a terra recém-descoberta, tá? Como propriedade da coroa portuguesa. No mesmo dia foi realizada a segunda missa. Então, observe aí que nós temos várias palavrinhas destacadas. Eu tenho aqui um exemplo de um hipertexto
Por quê? Porque eu posso ler, ó, em abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra. Se eu clicar nessa palavrinha em destaque, eu vou ter uma outra referência desse mesmo texto. Isso é um hipertexto, tá certo? Então, todas as palavras em destaque levam a textos complementares, tá? Então, todas as palavrinhas destacadas vai te levar a um outro texto complementares. Dessa forma, temos o quê? Um hipertexto. Também é notável a presença de hipertextos em publicações impressas, como alguns livros, enciclopédias e dicionários. Contudo, as informações são apresentadas de formas distintas, tá certo? Observe. Então, sempre que visita, veja só isso, sempre que visitava sua avó, procurava levar alguns doces. Mesmo no carro de seus pais, a imaginação ia pelo caminho que mais lhe apetecia e não tinha medo do que poderia acontecer, pois não se apegava a possibilidades. E cada ida era uma nova aventura, tá? Eva sempre precisava de coisas novas, coisas que lhe chamassem a atenção, que se desviava assim que o novo se tornava comum. A única coisa que nunca perdia a graça era a Emília, que tinha esse nome por causa do seu escritor favorito. Aí você vai ver aqui que tem algumas palavrinhas que tem os números bem pequenininhos, tá certo? E eu tenho aqui, nesse texto aqui, um rodapé, ó. Esse rodapé aqui pequenininho, tá certo? Ele vai me levar à referência do que eu estou lendo, que é um hipertexto. Então, se você lê um livro e tem esse rodapé aqui, explicando as referências, tá certo? Eu tenho aqui um hipertexto, porque ele está me indicando uma referência, certo? Em publicações impressas ou dados adicionais, são diferentes das publicações de internet, já que o acesso às tais referências acontece de maneira distinta, de maneiras diferentes, né? As conexões, o que seriam os links na internet, normalmente aparecem numeradas em textos impressos. Então, o que aparece nos nossos textos escritos é diferente. Por que é distinta? Porque é diferente. Porque geralmente aparece numerado. E você, quando lê esse texto, você vai ver que tem algumas palavras que está com um número pequenininho, tá? A numeração, ela pode ser contínua ou recomeçar a cada página ou a cada capítulo. Tá certo, meus amores? Vamos para o nosso primeiro quesito. Bora lá. Primeiro, de acordo com o que foi visto, defina com suas palavras o que vem a ser um hipertexto, tá certo? Segundo, sobre hipertexto, qual das afirmações está correta? Letra A. Hipertexto existe apenas em plataforma virtual. Letra B. Hipertexto caracterizam-se por ampliar leitura porque trazem dados adicionais. Hipertexto caracterizam-se por uma leitura desorganizada. Hipertexto não dão ao leitor a liberdade de acompanhar o texto de maneira que preferir. E aí você vai marcar, tá certo? As afirmações que estão corretas. Vamos para o nosso terceiro. Escreva um resumo sobre o seu filme favorito. Então, você vai escrever aqui um resumo. Só as principais coisas que você gosta nesse filme, tá certo? O que você mais gosta nesse filme. Pode ser um filme, pode ser um filme através de um desenho que você gosta de assistir, tá certo? Você vai fazer um resumo no terceiro quesito. Vamos para o quarto. No nosso quarto quesito, o que é que nós vamos fazer? Agora, destaque palavras ou expressões no texto que você acabou de produzir.
Escreva algo para situar melhor quem for ler o resumo e que queira assistir o filme. Então, nesse quarto quesito, é uma continuação do terceiro. O que é que você vai fazer? Você vai destacar palavras, tá certo? Ou expressões no texto que você acabou de produzir, tá certo? Você vai escrever algo para que quem for ler possa entender de que filme você está falando, tá bom? Vamos para o nosso quinto. Escreva as informações a respeito das palavras ou expressões destacadas. Então, você vai escrever alguma coisa sobre essas expressões que foi destacadas, que você mesmo destacou nesse quinto quesito. Tá, meus amores? Vamos para o nosso sexto. Marque as alternativas que estejam de acordo com a sua vivência. Então, aqui eu sempre visito sites cujos textos agregam links. Acredito que os hipertextos tornam a leitura mais completa. Acredito que hiperlinks são desnecessários e poluem o texto. Acredito que o fato de os hiperlinks poderem ser editados por qualquer usuário torna as informações disponibilizadas não confiáveis. Acredito que texto com adição de conteúdo torna o leitor preguiçoso em relação às pesquisas. Aí você vai marcar, tá certo? A alternativa que esteja de acordo com a sua vivência, com o seu cotidiano. Esse foi o nosso livro, né? Produção de texto, certo? Vamos agora para o nosso livro Oficina de Negócio, tá bom, meus amores? Oficina de Negócio, o que é que vai acontecer? Nós vamos falar sobre orçamento, tá? Iremos falar sobre orçamento, tá? E as páginas serão 29 e 30. Vamos ver o que é orçamento. Orçamento é uma projeção de gastos, tá certo? Feita e planejada para determinados períodos. E quais seriam esses períodos? Eles poderiam ser um período de um mês, um ano ou uma década, tá certo? Isso é orçamento. É uma das principais formas de controle financeiro. Então, o orçamento, ele é uma das principais formas de você ter um controle das suas finanças, tanto para uma família quanto para uma empresa, tá certo? Com a realização de orçamento, você consegue confrontar as entradas, tá certo? E saída do dinheiro em determinados períodos. E dessa forma saber se em determinada data você terá ou não recursos para arcar com suas despesas ou para realizar alguns investimentos. Por isso que é muito importante orçamento, né? Para você saber o que você pode gastar ou o que você não pode gastar, tá? Gerenciar dinheiro de maneira certa garante o sucesso de todos os seus projetos, tá? Então, pois dessa forma você encontra um ponto de equilíbrio. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho um orçamento, eu tenho um equilíbrio. Eu não vou estar gastando meu dinheiro em tudo que eu vejo, não é isso? Então, vamos conhecer os 4 passos de um orçamento. Primeiro, divida o objetivo do gasto. Para que eu vou gastar esse dinheiro em quê? Eu vou dividir. Segundo, tenha disciplina. Não gaste demais. Precisamos ser disciplinados e não gastar demais, não é isso? Terceiro, use uma planilha para fazer um orçamento. Quarto, reavalie o orçamento, sempre olhando, será que eu posso gastar isso? Tenho tanto, será que eu posso comprar isso aqui que eu estou querendo? Se não for algo necessário, não compra. Isso é orçamento, isso é equilíbrio, isso é economizar, né? Para um futuro melhor, tá certo, meus amores? Nós vamos agora para o nosso
primeiro quesito. Pinte de vermelho o retângulo que contém a melhor definição de orçamento. Então, eu tenho 2 retângulos. Um está escrito, é uma noção de quantos membros deve ter uma família, é uma projeção de gastos feita e planejada para um determinado período. Aí você, o que você vai fazer? Você vai pintar de vermelho o retângulo que contém a melhor definição. Um dos 2, tá? Segundo, uma das vantagens do planejamento das despesas é o controle tanto do orçamento, quer dizer, não gastar mais do que ganha, quanto das emoções, não comprar tudo que vê. Né? Tem gente que ganha, por exemplo, a criança, você criança, ganha de mesada do papai R$10 e quer gastar 11. Não pode, né? Às vezes a gente se emociona, né? Porque eu quero comprar e quer comprar tudo que vê, e muitas vezes nem precisa, né? Então, o que acontece? Uma das vantagens, o segundo quesito uma das vantagens do planejamento das despesas é o controle tanto no orçamento, que é não gastar mais do que ganha, quanto nas emoções, com não comprar tudo que vê, permitindo assim o conhecimento das reais condições financeiras e assim uma melhor administração destas. Analise o controle dos gastos das seguintes famílias. Então, aqui eu tenho 2 famílias. A família de João Paulo e eu tenho aqui a família de Gessé. A família de João Paulo gasta de aluguel R$200, alimentação 150, telefone fixo R$50, água e luz 60. Eles gastam no total R$460 por mês. Já a família de Gessé, no aluguel, eles pagam 350, na alimentação 300, telefone fixo 160, água e luz ele não colocou, e aí eu quero que você dê o total e nós vamos ver qual dessa família tem o maior controle, tá certo? Então, para você, quem melhor realizou o orçamento das despesas da família? Por quê? Qual deles realizou melhor, né? Colocou tudo numa planilha, tudo num papelzinho. E aí você vai escrever, tá certo, meus amores? Vamos para o nosso, até o 30, né? Para o nosso terceiro, mas olha, terceiro quesito. Agora responda, a sua família costuma realizar orçamento de gastos? Sim ou não? Aí você vai marcar. De que maneira isto é feito? Escreva no caderno. Então, você vai escrever no seu caderno como é que sua família realiza o orçamento, sabe, de gasto, né, aí na sua casa. Mas atenção, em caso de resposta negativa, comente com a sua família da importância da realização do orçamento familiar. Tá certo? No caderninho, e eu quero ver lá no grupo, gente, por favor, coloca no grupo, a tia quer ver, tá certo? Você vai escrever no seu caderno. Vamos para o nosso quarto. Por que é importante gerenciar de maneira correta o dinheiro? Por quê? Você vai escrever. Vamos para o nosso quinto. Veja o quadro abaixo. Aí aqui eu tenho família A e família B. Aí eu tenho renda da família A, 2.800. Renda do homem, né? O homem, ele ganha, da família A, o homem ganha R$2.800. A renda da mulher é de R$1.200. Eles têm os extras, que é R$200. Então, a renda total dessa família, da família A, é 4.200, tá certo? Mas as despesas deles dá em torno de 5.100. Eles ganham 4.200 e gastam 5.100. Vamos para a família B. O homem, ele tem uma renda de R$3.000, a mulher 2.500, tá? Os extras, eles não têm extra nenhum, então a renda total deles é 5.500.
mas eles têm uma despesa de 7.200. Então, eles ganham 5.500 e gastam 7.200, tá? Letra A, responda. As famílias apresentadas no quadro acima ganham mais do que gastam ou gastam mais do que ganham? Você vai responder. Letra B, por que isso acontece? Letra C, isso acontece com a sua família? E aí você vai escrever. Tá bom, meus amores? Que coisa boa, não é? Graças a Deus que nós estamos chegando no final, tá certo? E nós temos aqui, na página 31, jogo da memória, tá certo? Você vai recortar as cartelas e vai jogar com o seu colega usando concentração e a memória, tá? Eu tenho aqui, ó, na página 31, jogo da memória. Você pode recortar, tá certo? E jogar com o seu irmãozinho, tá certo? E nessas cartelas tem escrito coragem, comprometimento, liderança, criatividade, perseverança, iniciativa, eficiência, iniciativa, são vários, né? E aí você vai brincar. Agora você conhece as características de um empreendedor, sabe que existe um órgão que tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento do micro e pequenas empresas, tá certo? Então, esse órgão chama-se SEBRAE. Esse SEBRAE, ele é um órgão que ajuda as pequenas e micros empresas, tá? Que se chama SEBRAE. Ele é um serviço social autônomo, sem fins lucrativos, que visa o estímulo à autossustentabilidade das pessoas e comunidade. Com todo esse conhecimento, é só seguir o slogan da SEBRAE, né? Quem tem conhecimento vai para frente sempre, tá? Então, nós vamos trabalhar as características do empreendedor. Então, qual é as características de um empreendedor? Então, coragem, compromisso, liderança, perseverança, eficiência, iniciativa, criatividade, comprometimento, tá certo? Então, meus amores, ó, isso vai dar certo, tá certo? A gente sabe que o SEBRAE é um órgão que ajuda, que auxilia, né, o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, tá certo? Quem tem conhecimento vai sempre para frente. E aqui nós temos um jogo da memória. Você vai fazer e vai ser muito bom para se divertir. Beijo, tchau, boa aula e até amanhã!